Sejam muito bem-vindos ao Cotonas Podcast, o seu podcast onde você fica muito bem informado sobre tudo que está acontecendo na atualidade. E hoje estaremos falando sobre a crise na economia global. E estaremos aqui com os participantes Vineco e Lucas Marcelo. Então, para começarmos aqui de forma geral, pode-se afirmar que a história do capitalismo sempre foi marcada por um movimento pendular entre a intervenção ou não do Estado na economia. No contexto final da Segunda Guerra Mundial, em 1944, representantes de dezenas de nações aliadas se reuniram na cidade de Bretton Woods, nos Estados Unidos, para estabelecer uma nova ordem econômica internacional que pudesse evitar o agravamento de qualquer crise do sistema capitalista. Dessa forma, o dólar tornava-se na prática uma espécie semi-oficial de padrão monetário internacional. Bom, depois disso que o Felipe falou de Bretton Woods e tudo mais, eles decidiram pôr em prática esse sistema e acabou evitando o agravamento de várias dificuldades menores que surgiram durante as décadas de 1950 e 1950. Por ter evitado todas essas dificuldades menores, acabou gerando um crescimento econômico muito grande. E a gente pode pensar que por um lado isso é uma coisa positiva, mas não foi. De um lado, as grandes nações viam seus PIBs crescerem de forma descontrolada, de forma absurda. E a gente pensa que o crescimento do PIB leva a algo bom, mas no caso não foi. A riqueza que era gerada com esse crescimento do PIB não era distribuída de forma igual, o que acabou polarizando o dinheiro e não beneficiava todas as classes. Já se tratando de um aspecto global nas relações econômicas internacionais, ocorreu também a concentração dos poderes econômicos, tecnológicos, produtivos e mais alguns outros. E acabou que durante a década de 1970 até 1990, mais ou menos, houveram várias mudanças na economia internacional. Isso mostra o quanto as crises no mercado global, de um modo geral, né, não são previsíveis. Por isso o nome, porque se ela fosse previsível, deixaria de ser uma crise. Todo mundo iria se prevenir e ninguém passaria aperto nem nenhuma dificuldade. Falando de outro caso que aconteceu entre 1997 e 1998, os mercados asiáticos entraram em colapso. A crise começou na Tailândia e se espalhou muito rápido por outras nações asiáticas e por fim chegou à Rússia, a qual provocou um enorme abalo no seu mercado e acabou necessitando de uma forte intervenção da economia ocidental. Isso mostra como as crises têm sido recorrentes, né, nas últimas décadas. E por fim, eu queria falar de mais uma crise, uma que aconteceu quase 10 anos depois dessa última, que foi quando a Bolsa de Valores de Nova York, que no caso era a principal bolsa dos Estados Unidos, quebrou. Ela quebrou porque as principais economias mundiais já estavam em crise e isso gerou uma onda passando para todos os países e devastou a economia dos Estados Unidos. Como os Estados Unidos são muito foda mesmo, o negócio é doido, eles conseguiram se recuperar bem e passar por cima dessa. O Vinecão vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas só para concluir, a crise vem para todo mundo. O segredo é a estratégia que você usa para passar por ela. Alguns países até hoje não se recuperaram de algumas crises passadas. Já os Estados Unidos se recuperaram e se tornaram a maior potência mundial. Fala um pouquinho mais aí, Vinecão. Verdade, hein, Lucas? Caramba, você lembra da crise lá de 2008, do segundo semestre? Nossa, eu lembro que foi um desespero eu lembro que várias instituições gigantíssimas entraram em falência, tudo. Eu lembro que o governo das principais nações começaram a ejetar, né, várias capitais estatal, né, por meio da economia, de empréstimos de grandes corporações. Nossa, eu lembro que foi um caos, né? Tinha começado dos Estados Unidos, aí quando foi para a Europa, nossa, aí sacudiu tudo, porque a Europa só tinha o euro, né? Ainda bem que o dinheiro do público foi injetado nas economias dos países, tanto europeus como nos Estados Unidos, né? Mas como nem tudo é perfeito, ela reapareceu, né, com a explosão da dívida do público.
E o que veio, né, o famoso até hoje, o fantasma da inadimplência, né, que é a representação do Estado em crise, como ocorreu em vários países, como a Grécia, Itália, Espanha, Irlanda, Portugal, se eu não me engano, né. Eu lembro que essa situação sacudiu a Europa e que tornou evidente o impacto das monumentais divisas acumuladas pelo governo de todos os cantos. Eu lembro que todos os cantos do país ficaram revoltas, manifestações. Eu lembro que foi um caos. Ainda bem que os Estados Unidos deu a volta por cima.